Muita gente me pergunta se ainda vale a pena vir estudar medicina aqui na Argentina, e a verdade é que depende. Nesse vídeo eu vou ser muito sincera com você porque tem muita coisa mudando por aqui. A Argentina aí tá na boca do povo, né, por vários motivos, várias questões. Se eu não me engano, custava 25 pesos, né, produção, confirmando. Nunca foram parte dos meus gastos, por isso que eu também vivia com R$1.000. Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, mais um vídeo para falar sobre medicina na Argentina, que é a principal das minhas realidades, né? E esse vídeo é atualizado aqui no ano de 2025, se você tá no futuro aí, estou falando de 2025, mais especificamente de julho desse ano. Eu queria fazer esse vídeo porque já faz, primeiro, muito tempo que eu não faço um vídeo sobre isso aqui, e porque a Argentina aí tá na boca do povo, né, por vários motivos, várias questões, principalmente financeiras, que faz as pessoas se perguntarem se ainda vale a pena, se ainda é uma opção, se ainda é uma boa opção para você que é brasileiro e sonha em fazer medicina, e ver a Argentina como uma possibilidade. Então, nesse vídeo eu vou contar pra vocês, primeiro de tudo, a minha experiência pessoal, a minha visão sobre os fatos, deixando muito claro aqui que esse é o meu ponto de vista. Se você tem um ponto de vista diferente do meu, deixa aqui nos comentários, vamos conversar sobre isso, vamos ser sinceros com a galera para que as pessoas possam tomar a decisão aí a partir de vários tipos de opiniões diferentes. E a gente vai falar também sobre o que mudou aqui nesses últimos anos, né, para que você possa chegar sozinho em uma conclusão, ver se vale a pena ainda ou não para você. Deixando muito claro que isso é muito pessoal, gente. Sei que vocês devem estar vendo não só esse vídeo, como outros vídeos também, e buscando informação. Se você está se preparando para vir para cá, essa fase de buscar informação é muito importante, mas você tem que ver a sua realidade, o que vale a pena para você e a questão do seu sonho, porque é a sua vida que vai mudar, é você que vai estar em outro país, é você que vai estar fazendo uma faculdade, que não é fácil, numa situação que não facilita muitas coisas também. Eu sei que a gente está acostumado a escutar que medicina na Argentina é mais fácil, mas de mais fácil não tem nada, tanto dentro da faculdade, quanto na experiência de viver um intercâmbio, viver longe da família, viver sozinho muitas vezes, se você não tem alguém para vir com você, e toda a situação que está em torno disso, que é o que a gente vai falar hoje, principalmente sobre custo de vida, preço de faculdade, essas coisas do tipo assim, para que vocês possam levar em conta. Então, começando aqui o vídeo falando sobre a minha experiência. Eu vim para cá, para a Argentina, em 2020, assim, já faz 5 anos que eu moro aqui, muita coisa aconteceu desde então. E o que me motivou para vir para cá, na verdade, foi uma decisão muito rápida. E, para falar a verdade, a maioria das pessoas que eu converso, que eu conheço aqui, tomou essa decisão de uma maneira muito rápida. Principalmente quem veio nessa época que eu vim ou antes dela, porque o cenário financeiro também era diferente, né? Quando eu cheguei aqui, eu me lembro que uma empanada, que é uma coisa famosa aqui na Argentina, parece uma fogaça, mas é um pouco diferente. Se você nunca provou na vida, prove, se você vier pra cá, é uma delícia. Se não me engano, custava 25 pesos, né, produção? Confirma? Mais ou menos uns 25, 30 pesos. E eu lembro que a cotação... Quanto que era a cotação na época? 18? Acho que era isso mesmo. Eu lembro que quando a cotação bateu 20, eu fiquei tipo assim, uau, eu sou rica. E, tipo assim, eu morava num apartamento muito bom, assim, numa região muito boa. Eu morava em Recoleta, atrás da Avenida Del Libertador. Pra quem não conhece, é uma avenida maravilhosa, onde fica Florales, onde fica a faculdade de Direito, tem vários pontos turísticos lá. E eu morava atrás, né, na rua paralela a essa grande avenida. E ali era, tipo assim, eu lembro que quando eu aluguei esse apartamento, o cara da imobiliária falou, você tá morando no creme de la creme de Buenos Aires. Era, tipo assim, maravilhoso. E na época eu pagava tão somente 25 mil pesos de aluguel. Ou seja, eu dividia com uma outra menina, cada uma de nós pagava ali os seus 12 mil, 2.000 e alguma coisa, não sei se era 25 ou se era 24, né? Mais ou menos isso, né? 2.500 eu pagava, meu Vini tá me confirmando aqui porque ele me conheceu nessa época. E, tipo assim, era um apartamento bom, era um apartamento bem localizado, como eu falei, tinha sala, cozinha, quarto, tudo separado, o que já é, assim, maravilhoso, porque a maioria chega aqui morando num cubículo, num monoambiente, que não tem quase espaço para você fazer nada. Então, eu vivia mais ou menos nessas circunstâncias aí. Eu lembro que esses 12.500 eu pagava de aluguel era equivalente a R$500. Eu vivia aqui com R$1.000, R$500 eu pagava o aluguel e os outros 500 eu fazia a compra no mercado e ainda sobrava para eu tomar um sorvete, para eu ir no restaurante, para eu sair e aproveitar um pouquinho também. Então, as minhas expectativas de quando eu vim morar aqui foram não somente atendidas, como foram superadas. A cidade é maravilhosa, é muito gostoso de viver aqui. Eu sou paulista, da capital de São Paulo, então eu acostumei e cresci numa loucura, numa cidade perigosa, onde andar de transporte público era complicado, por mais que o transporte público de São Paulo funcione muito bem, você não se sente segura, enfim. Uma cidade grande como aqui, muito maior, óbvio, do que Buenos Aires, aqui também tem os seus riscos, tá? Não venha pra cá pensando que é mil maravilhas, não é. É perigoso como toda cidade grande, mas é menos perigoso do que, por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro.
Então, as minhas expectativas foram superadas na época. Eu lembro que eu encantei com Buenos Aires e sou encantada com Buenos Aires até hoje, isso não passou. Mas é importante deixar esses adendos aí de quanto eu gastava na época, mais ou menos, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre como estão as coisas agora e você vai poder aí ter uma ideia para você fazer aí os seus cálculos e ter uma noção de como as coisas mudaram nesses últimos 5 anos que eu tô aqui. E tudo isso, claro, em parênteses, assim, muito importante, deixando claro que eu sempre estudei em universidade pública. Eu estudo na UBA não desde que eu cheguei aqui, porque eu cheguei aqui e não tinha CL feito, eu vim para aprender espanhol e fazer o CL aqui, mas desde que eu entrei na faculdade aqui, eu entrei na UBA e nunca estudei em uma faculdade particular, então mensalidades de universidade nunca foram parte dos meus gastos. Por isso que eu também vivia com R$ 1.000, que era isso que eu falei, 500 para aluguel e os outros 500, uns 250, R$ 300 ali eu gastava no mercado, que era só eu também, e o resto eu comprava coisa para mim, aproveitava um pouquinho, curtia um pouquinho, colocava crédito no Sub para conhecer a cidade. Mas então, o que mudou de 2020 para 2025? Muita coisa, gente, muita coisa mudou de verdade. Viver em Buenos Aires não é tão barato quanto já foi um dia. Eu sei que quem chegou aqui até antes de mim viveu uma outra Buenos Aires também. E teve um período ali, se eu não me engano, 2021, 2022, eu não lembro exatamente qual desses anos que eu morei aqui, que a cotação aumentava muito, tipo assim, o real estava super valorizado em relação ao peso e os preços ajustavam ali, mas a cotação sempre reajustava junto e a gente sempre saía ganhando e a gente viveu assim, vida de rei aqui, sabe? Muita gente viajou muito por Buenos Aires nessa época. A gente ia para restaurantes chiquíssimos, maravilhosos, e pagava tipo assim, R$ 100, R$ 200 para 2 pessoas comerem num restaurante topíssimo, com vinho e pedindo carne, pedindo o que você quisesse, sabe? Com sobremesa. E essa já não é mais uma realidade. Hoje em dia as coisas, eu não falo que elas estão caras, elas estão justas, elas estão no mesmo preço que seria se você fosse num restaurante em São Paulo, que seria se você fosse fazer compras em São Paulo, sabe? Teve época que a gente pagou no nosso aluguel aqui R$ 700, se eu não me engano. Acho que era mais ou menos isso, assim, eu não vou lembrar os valores exatos, mas nesse apartamento que a gente tá mesmo, que é um apartamento grande também com sala, cozinha, quarto separado, varanda que pega a sala e a cozinha, tudo bem bonitinho, a gente gosta muito, a localização desse apartamento também é muito boa, e a gente chegou a pagar R$ 700 nessa época que a cotação tava nas alturas, e o peso e o real sempre valorizando também, né? Mas hoje em dia já não é assim. Hoje em dia a maioria dos aluguéis você não vai encontrar, muito difícil, assim. Eu não conheço ninguém, na verdade, que paga menos do que 400 mil de aluguel. Então, a maioria das pessoas tem pagado aí entre 1.500 a R$ 2.000. E, assim, tem gente pagando isso em monoambiente. A gente paga mais ou menos isso também aqui no nosso apartamento. Um pouco mais, né, por ser um apartamento de quarto separado e tal, e também a localização. Mas a maioria da média tá aí. Então, você vai gastar isso só de aluguel hoje em dia. Entre 1.000 a 2.000, 2.500, dependendo da localização, se você for morar em Recoleta, Palermo, os bairros mais nobres, pode colocar esse preço mais para cima para apartamentos menores até. Ou seja, que naquela época a gente pagava R$ 1.000 de aluguel, né, R$ 500 cada uma ali dividindo, e hoje em dia vai para 1.500, 2.000 ou até mais. Então, tendo em conta que esse é o valor total, se você estiver vindo para cá para viver sozinho, esse é o valor que você vai pagar no aluguel. Se você tiver alguém para dividir, ótimo, 1, 2 pessoas, melhor ainda. E também tem as opções de quarto em residências, mas não se enganem, quarto em residência não é tão mais econômico assim. A não ser que você divida o seu quarto com muitas outras pessoas e viva numa condição não muito boa. A maioria das pessoas que eu conheço que tem um quarto numa residência, que mora sozinho, né, tem o seu quarto sozinho, e a maioria ainda não tem banheiro, ou seja, não são suítes, são quartos onde você tem que usar o banheiro e dividir o banheiro com a galera, paga mais ou menos isso. Tem gente que quase paga R$ 1.000, chega a pagar R$ 1.000 por um quarto numa residência. Então, realmente tenham em conta isso, que esse é o metro quadrado mais caro da América Latina. Buenos Aires é a cidade mais badalada, assim, da América Latina. Por toda a história, por toda a cultura, por todo o turismo que é atraído também. Então, não vai ser barato viver aqui, principalmente, e o maior dos seus gastos vai ser o aluguel. Em relação à educação agora e às faculdades, não vamos falar sobre faculdade pública, porque faculdade pública tu paga com a alma, e é isso. Não paga nada além do que o seu suor e as suas lágrimas. Mas as faculdades particulares também tiveram uns reajustes bem interessantes no que diz respeito a mensalidades. Também teve a época maravilhosa onde a galera da Barcelona chegava a pagar R$ 500 de mensalidade por mês, o que não acontece mais.
Pode colocar essas mensalidades aí mais ou menos perto do valor que nós falamos de aluguel também, começando aí nos seus R$ 1.000 de mensalidade. E isso vai variar muito, porque o preço que você entra na faculdade pagando não é o preço que você sai. Tem os reajustes ali anuais, cada faculdade vai se manejando do seu jeito. Teve um tempo, até pouco tempo atrás, que a Barcelona estava fazendo reajustes da cabeça deles, assim, não é que é da cabeça deles, era um reajuste de acordo com a inflação e tudo isso, mas não era um reajuste previsto. Chegava o boleto da faculdade e você descobria quanto ia pagar. E não que você sabia que de um mês para o outro ia aumentar uma porcentagem X definida. Não, eles estavam aumentando conforme o que estava precisando, digamos assim. E a Barcelona segue sendo, acho que, uma das faculdades mais acessíveis e mais baratas, e essa é a média de preço. Então, se você estiver falando de UAI, Maimonides, UCA e outras universidades particulares, pode colocar esse valor um pouquinho mais para cima, pelo menos R$ 1.500, R$ 1.800 para mais. Em relação às burocracias, como DNI, conta de banco, essas coisas do tipo, eu acho que hoje em dia está muito mais prático do que quando eu cheguei. Principalmente porque eu cheguei aqui em tempo de pandemia, então tudo era muito lento, eu demorei 2 anos para tirar o meu DNI. Hoje em dia a galera faz DNI assim. Também tem muito mais opções de conta em banco, muito mais bancos digitais que aceitam para que você possa ter ali pelo menos um lugar para guardar o seu dinheiro e não precisar ficar andando com dinheiro na rua, sabe? Tem Bits, o Binance, que são várias formas super interessantes de você trocar o seu próprio dinheiro e não ficar dependendo de cambista a partir do momento que você tem o seu DNI, claro, e uma conta no banco para poder receber esse dinheiro. Mas assim, praticidade em relação à conta, burocracia, documentação, eu acho que hoje em dia está muito melhor e muito mais rápido do que quando eu cheguei aqui. Então, com base nisso tudo, qual a minha opinião pessoal? Eu acho que sempre vai valer a pena fazer medicina aqui, porque não se compara com os gastos que você vai ter numa faculdade no Brasil. Entrar numa faculdade particular no Brasil é muito complicado. Ficar fazendo anos de vestibular é muito complicado. É muito dinheiro investido também em cursinho. Não é barato pagar um bom cursinho de faculdade de medicina. Não é tão acessível, nem todo mundo tem acesso a isso. Então, eu acho que a qualidade de ensino das faculdades argentinas é superior. Isso é fato, não tem como discutir com isso, porque é questão de ranking. A UBA está sempre bem ranqueada, sempre acima da USP, das grandes universidades brasileiras. Então, em questão de qualidade de ensino, isso a Argentina vai te oferecer com toda certeza. É um país que investe nisso, é um país que tem orgulho da universidade pública e orgulho da educação pública de qualidade, então é algo que sempre vai se manter. A UBA sofreu aí alguns intempéries em relação a financeiro e tudo mais nos últimos anos, mas você vê que os professores continuam ali, continuam dedicados e a qualidade de ensino não cai. Eles não abaixam a régua, as provas não vão abaixar a régua para alcançar quem não se dedicar. Então, por mais que a faculdade esteja passando por dificuldades, o nível de avaliação sempre vai ser alto, então você sempre vai ter que dar muito de si, se entregar muito e, consequentemente, aprender muito nesse processo também. E as faculdades particulares, a mesma coisa, saem muito preparadas. As faculdades particulares daqui têm muita prática desde muito cedo. A White, por exemplo, tem um hospital-escola sensacional, com bonecos de simulação, salas de simulação de consulta. É muito incrível, assim, a qualidade também das universidades particulares daqui é muito legal. Então, eu acho que em relação a isso, é tranquilo, não tem o que discutir, não tem o que você se preocupar também. Qualidade de ensino você vai ter sim ou sim. Então, o que entra nesse jogo é a questão financeira. Eu acho que talvez se você, por exemplo, uma pessoa que não tem quem te sustentar aqui, não tem um pai que tem R$ 3.000 para tirar ali todo mês para você pagar R$ 1.000 de aluguel, e mais não sei quanto de mercado, mais não sei quanto de transporte, ou talvez pagar uma mensalidade, e se você não tem alguém que possa te sustentar e te dar esse suporte, não é o fim do mundo, não é o fim da linha, tá bom? Fiquem tranquilos, tem muita gente que vem pra cá, trabalha, cargas horárias normais de trabalho, CLT, 8 horas ali, cumprindo o horário, e faz faculdade, paga mensalidade e ainda vai bem. Eu vejo que as pessoas que têm que trabalhar para se manter também têm um outro nível de consciência dessa oportunidade e aproveitam isso também de uma outra forma. Então, se essa é a sua situação, por favor, não desista por conta disso. Tem inúmeras histórias. Aqui no perfil já tem um vídeo, mas é antigo falando sobre isso. Eu tenho que renovar esse vídeo para trazer alguém que trabalha assim, né? CLT, e eu tenho aí um vídeo talvez vindo aí sobre isso. Estou muito animada para trazer isso aqui para vocês terem essa perspectiva também de como é trabalhar, pagar mensalidade, se manter em tudo e ainda ter a carga horária ali de trabalho, de estudo e conseguir dar conta das duas coisas. Então, não desistam, já vão melhorando aí o seu perfil no LinkedIn, já entra, começa a ver vagas na Argentina, tem muita gente conseguindo emprego aqui com o LinkedIn, tem grupos de brasileiros, tem muita menina fazendo trabalho de babá, trabalho de faxina. Assim, gente, pra quem quer de verdade,
trabalho e oportunidade não vão faltar. Para você se sustentar aqui, tudo dá-se um jeito. Tudo dá-se um jeito. É você dar o primeiro passo e a vida vai te ajudando, as oportunidades vão vindo e as coisas vão acontecendo. Eu acho que o perfil da pessoa para vir estudar aqui, principalmente quando você não tem alguém para te manter, é esse. Tem que ter sangue no olho, muita garra, muita força de vontade e vai acontecer. São inúmeras histórias de pessoas que se formam quase todos os dias, porque quase todo dia tem recebida na UBA e teve situações parecidas com essa e teve que suar muito para chegar lá. Agora, se você tem alguém que consegue te ajudar, tem seus pais, pessoas da sua família, alguém que tá aí na sua vida, que está disposto a patrocinar esse sonho, que consegue te dar esse suporte, cara, vale muito a pena. Porque o que seus pais ou alguém que pode te ajudar, sua família, alguém que te ama, gastaria com você para você estudar numa universidade brasileira, seja na sua cidade ou em outra cidade, não seria menos do que isso. Aqui você consegue viver com 2.500, 3.000, 4, 5.000 reais. É dinheiro? É dinheiro. Mas quanto você gastaria para pagar somente a mensalidade do primeiro ano de medicina no Brasil? As faculdades muitas vezes começam com 8, 10, 11 mil reais. Então, mesmo que você consiga um super desconto, vamos supor que caia pela metade, você ainda tem que pagar o lugar para você morar, porque a maioria das vezes você não passa na sua própria cidade, você passa em outra cidade, em outro estado, é bem complicado essa logística. Então, aluguel no Brasil também não é barato, mercado, enfim, com tudo, você acabaria gastando mais do que você gastaria aqui. Então, no meu ponto de vista, em questão de economia e de experiência, acima de tudo, que você vai aprender um novo idioma, você vai viver numa cidade maravilhosa, com uma qualidade de vida sensacional, por um custo de vida que vale a pena. Eu falei, não é barato, mas é o metro quadrado mais caro da América Latina. Buenos Aires não vai deixar de ser Buenos Aires, ainda que a Argentina esteja quebrada. Isso aqui é uma bolha. A gente gosta de falar que a gente vive numa bolha cor-de-rosa, onde aqui dentro os problemas fora nos outros estados da Argentina não chegam tanto, porque Buenos Aires é muito bem cuidada, muito limpa, muito maravilhosa, bonita, cheia de cultura, cheia de coisas para você conhecer, gente para você conhecer. Sim, no combo do geral, para mim sempre vai valer a pena, sabe? Então, o que você tem que fazer aí é colocar na balança essas coisas que eu falei, ver a sua realidade financeira, ver a sua realidade em outros quesitos também, entender como são as faculdades aqui, se você se adapta com o sistema, se você se adapta com a forma de lidar das universidades argentinas, porque ainda que você vá para uma faculdade particular, tem coisas que são comuns a todas as universidades. Por exemplo, você vai sim ou sim fazer prova oral, não tem para onde correr. Seja em Buenos Aires, seja em Rosário, seja em La Plata, seja na UAR, na UBA, na Barcelona, Maimonides, não tem para onde você correr. As faculdades têm mais ou menos ali uma mesma metodologia de ensino, porque é um padrão na Argentina. Então você tem que ver se você se identifica com isso, colocar esses prós e contras aí, o que faz sentido para você, para sua realidade, para sua família, para sua vida. Então, respondendo a pergunta, vale a pena? Isso depende única e exclusivamente de você. O que eu posso te garantir é que com propósito, realismo e muito preparo, essa pode ser uma experiência que pode chegar a transformar a sua vida. Quero saber o que você pensa disso, se você está se preparando para vir para cá, se você tem uma opinião diferente da minha, se você tem uma experiência para compartilhar, como está sendo para você morar aqui, ou, não sei, enfim, se você está querendo vir para cá, o que você está descobrindo, o que você está pesquisando, comenta aqui embaixo para outras pessoas que também estão nesse processo poderem te conhecer, poderem escutar a sua história e vocês trocarem pontos de vista. Eu acho que isso pode ser muito benéfico para você que está se preparando para vir para cá. Deixa aqui nos comentários sua opinião. Não se esqueça de dar um like se você gostou desse vídeo. Ajuda muito a se inscrever no canal também. E na meta de 2.000 inscritos, então vamos, me ajudem, por favor, compartilhe o canal. Me segue lá no meu Instagram, que é @vidacarum, bem facinho de achar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.